Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula para vocês e agora chegou a hora, o quê? Estágios da execução da despesa, né? Estágios da despesa orçamentária, né? Quando a gente fala estágio da despesa orçamentária, tem dois estágios bem definidos, né? O estágio do planejamento e o estágio da execução. Aqui é uma aula ampliada, né? Muitas aulas que vocês observam na internet aí no YouTube, ele fala somente da execução. Que é a execução, que é empenho, liquidação e pagamento. É claro que nós iremos aí estudar também a execução, mas vocês têm que ter uma ideia do planejamento, né? O planejamento, nós já vimos ele 100%. Então nós temos aqui o estágio da fixação da despesa na LOA, né? Lá que começa tudo, né? Depois, ele começa com um processo de descentralização dos créditos, né? Que é a dotação, provisões de destaque, nós vimos isso lá no ciclo orçamentário, esse assunto, né? Programação financeira, que é o dinheiro, aqui a gente tem aqui, né? O fluxo de pagamentos com os recebimentos, né? A gente destaca aqui a cota, o repasse e o subrepasse, né? Cota, repasse e subrepasse. Aqui, dotação, provisões de destaque e, finalmente, o procedimento administrativo, que é a licitação, né? A licitação, sabe, lembrando aí que em 2021, com a adoção da Lei 14.133, temos um novo instrumento aí licitatório, né? E a fase da execução? A fase de execução é empenho, liquidação e pagamento. Então, nós temos planejamento, envolvendo essas fases da despesa, e nós temos aí a fase da execução, empenho, liquidação e pagamento, né? Temos três instrumentos aí bem definidos, né? Vamos falar agora do quê? Do planejamento, né? Da execução, empenho, né? Professor, o que é o empenho, né? Cara, empenho, conceito de empenho é muito importante. Ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, né? Vamos lá, ato emanado da autoridade competente. Professor, quem que é essa autoridade competente? Essa autoridade competente, normalmente, né, é o ordenador de despesa. Quem que é o ordenador de despesa? Aquele legalmente constituído, autorizado a falar em nome do órgão, né? Ó, ordenador de despesa, né? E eu tive aí, né, a satisfação não muito positiva de ser ordenador de despesa, né? Então eu tenho muito, cara, é muito empenho que você assina, cara. Só para você ter uma ideia, é muita papelada, cara, né? Eu fui secretário executivo do Núcleo de Segurança, né, cara, em 2008, né? Cara, eu ia todos os sábados pela manhã, olha só, né? Todos os sábados pela manhã, somente para assinar papéis, né? Cara, eu chegava lá na repartição, cara, papo sério, cara. Uma pilha assim, ó, pilha desse tamanho de papel. Cara, então, um cara que tem uma assinatura gigante não vai dar certo não, cara. Então, hoje eu tenho uma prática gigante para isso. Então, quem que é essa autoridade? É o ordenador de despesa. Cria para o Estado a obrigação de pagamento. Então, ele cria o quê? Compromisso, pendente ou não de implemento. Isso aqui significa o quê? Essa parte final aqui, liquidação. Professor, eu não entendi. Tudo bem, vamos lá. Você venceu uma licitação. Beleza. Você venceu uma licitação, né? E aí? Vamos resumir isso. Vamos tirar contratos administrativos, né? Você venceu uma licitação. Beleza, tá? O cara liga lá para você. Ó, entrega aí. Não. Negativo. Falo, negativo. Eu quero a nota de empenho na minha mão. Aí o que acontece? Aí o órgão liga para você, vem buscar a sua nota de empenho. Aí você vai lá e recebe esse papelito. Nota de empenho. Então, essa nota de empenho aqui, da segundo artigo 58 da 4.320, significa o quê? Ó? Ato emanado da autoridade competente. Eu, autoridade competente, ordenador de despesa, estou te entregando o documento em seu nome, que está criando compromisso para o Estado. Se você cumprir as condições ali, dentro daquele papelito, você recebe o dinheiro. Aí você aqui, com esse papelito, com o empenho no seu nome, você entrega a mercadoria. Entregou a mercadoria, a liquidação e depois o pagamento. Entendeu essa história de ato emanado da autoridade competente que cria
para o Estado obrigação de pagamento, que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente. Né? Pendente ou não, né? Pendente ou não de implemento de condição, né? Ó, implemento de condição. Então a gente vai estudar esse pagamento pendente ou não de implemento de condição, as suas espécies de empenho, a gente vai aprofundar. Nesse momento eu quero que você entenda isso. Ainda, vamos lá, artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder os limites dos créditos concedidos, ou seja, né, os limites constantes aonde? Na LOA. Então você não pode extrapolar os limites da LOA, né? E o artigo 60 diz o seguinte, né? Você tem assim, é vedado a realização de despesas sem prévio empenho. Então é vedado, né, a realização de despesas sem prévio empenho. Tá? Inclusive, né, esse assunto aqui, o 60, né, eu vou antecipar, né? Olha aqui, ó, tá? Vou passar aqui, ó, depois eu volto aqui, né, as finalidades, né? Então o que acontece? Olha só, né? É vedado a realização de despesas sem prévio empenho. Se você assim o fizer, você está incorrendo em crime. E crime exatamente lá do Código Penal, parte especial. Então nós temos aqui o artigo 159 A, B, C, D, E, F, G, salvo engano, que trata simplesmente sobre esse tipo de crime, né? Então vamos lá. Inscrição de despesas não empenhadas em resto a pagar. Ordenar ou autorizar a inscrição de resto a pagar de despesas que não tenham sido previamente empenhadas. Olha aí, ó. Despesas que não tenham previamente empenhada ou que excedam o limite estabelecido em lei. Olha aí, detenção de 6 meses a 2 anos. Ou seja, se você cumpriu, olha a importância, né? Aí eu tenho que fazer um histórico, né? A lei 10.028 de 2000, né? Essa lei 10.028 de 2000, ela teve uma tramitação praticamente em conjunto, né, com a lei de responsabilidade fiscal de 2000, que foi a lei complementar 101. Tá? O que acontece, né? Não bastava apenas você criar instrumentos da lei de responsabilidade fiscal, tá? Não bastava você fazer isso, né? O que acontece, né? Você tinha que criar o quê? Alguns crimes, né? Algum poder coercitivo, no sentido de quê, né? No sentido de você aí, tá, né? No sentido de você estar combatendo, né, essa situação, né? Tá certo? Combatendo essa situação. Então tá aí, né? Beleza? Entenderam aqui? Então vamos lá, outro crime, tá? Ordenação de despesa não autorizada, né? Olha aí. Ordenar despesa não autorizada por lei. Reclusão de 1 a 4 anos, ó. Ordenar despesa não autorizada em lei. Ou seja, aquela não prevista no orçamento. Se você ordenar uma despesa não autorizada em lei, é o crime contra as finanças públicas. Reclusão de 1 a 4 anos. Olha a gravidade disso, né? Então vamos lá, né? Agora a gente vai passar aqui nas finalidades, né? Ó, empenho, finalidades, ó. Firma o compromisso de pagamento. Garantir que a despesa seja adequada ao crédito orçamentário, tá, autorizado com relação à classificação valor fixado, implicando abater a dotação do valor da despesa. Tranquilo. Assegurar os recursos previstos em contratos, convênios e outros ajustes, né? Subsidiar o controle da despesa. Substituir contratos no caso de despesas cujo montante esteja no limite da modalidade convite, né? Aí está tanto na Lei 8.666 quanto a 14.133, né? Então isso aqui, ó, substituir contratos, né? Então o que acontece? Lá no convite, né, naquela modalidade de convite, não há necessidade de você fazer o contrato, né? O empenho, ela já o quê? Ela já substitui o contrato, ali já tem todas as condições. O cara entregou a mercadoria, liquidou, pagou, né? E, claro, subsidiar o controle da despesa, né? Muito importante. Se você for falar o seguinte, você tem que pensar, né? Estágio da execução, ó, empenho, liquidação e pagamento. Empenho, liquidação e pagamento, né? Cara, empenho, liquidação e pagamento. Tá, meu, é o seguinte. Empenho, liquidação e pagamento. Tá? 3. Toda vez que o governo quer controlar a despesa, toda vez que o governo quer contingenciar a despesa, ele vai limitar o quê? A
ele vai limitar a emissão de empenho. Ele vai limitar a edição de empenho. Por quê? Porque depois que empenhou, acabou, já criou lá uma obrigação do Estado. Caso o cara cumpra lá com a sua condição de implemento, bingo, acabou. Ele vai ter que entregar a mercadoria. Ele vai ter que entregar a mercadoria. Tá? Então, essa é a situação. Tá? Essa é a situação. Então, é o seguinte, o empenho é muito importante. Toda vez que há contingenciamento, ele vai controlar o empenho, ele vai limitar a edição de empenho. Tá? Então, ele substitui o empenho é muito importante na administração pública, né? Muito importante, né? Muito importante o empenho, né? Por isso que nós temos uma legislação, né? Desde 2000 dando amparo. Aqui estou colocando 2 artigos só, né? 2 artigos aqui que está referente a empenho, né? Olha aí, 2 artigos, né? Tá. Então ele vai ao empenho. Agora é o seguinte, o 61 ele vai falar nota de empenho, ele vai criar detalhes do empenho. Ó. Para cada empenho será extraído um documento de nota de empenho, que indicará o nome do credor, a representação, a importância da despesa, bem como a dedução dessa do saldo da dotação própria. Né? Então tem uma dotação própria prevista no orçamento, quando você empenha, você reduz essa dotação. Por quê? Porque ela começou em processo, iniciou o processo de execução. Então, é óbvio, né? Então, todo empenho, né, uma nota de empenho, tem elementos básicos, né? E aí, professor, todo empenho é igual? Não. Nós temos 3 tipos de empenho, tá? Primeiro, o chamado empenho ordinário, né? Então, o empenho ordinário é aquele que mais acontece, né? Destinado a atender às despesas cujo valor é previamente conhecido, e o pagamento será efetuado em uma única parcela. Lembra o exemplo que eu disse para vocês da licitação? O cara ganhou a licitação para fornecer, por exemplo, lá um carro. Beleza, né? Um carro, estava lá R$90 mil o valor do empenho. O cara foi lá, recebeu papelito, a nota de empenho no nome dele, e foi lá e entregou o carro. Entregou o carro. Cara, ali você sabe exatamente o valor do empenho. Então é um empenho o quê? Ordinário. Tá? Quando você se sabe o valor. Tá? Professor, quando você não se sabe o valor. Né? Não se sabe o valor. Então nós temos empenho estimativa. Tá? Olá, por meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando um melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.